E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um assunto extremamente importante que fala sobre imunidade ao HIV. É isso mesmo que você ouviu falar, imunidade ao HIV. Existe um gene, um alelo mutante, um gene chamado CCR5. Este gene, quando mutado em alelos recessivos, faz com que você não desenvolva HIV. É isso mesmo. Você vai ter contato com HIV e você será imune a este vírus, principalmente ao HIV-1. Então, a aula de hoje vai falar sobre este assunto extremamente importante que é genótipo imune ao HIV, gene CCR5 delta 32. Antes da gente começar essa aula, eu peço que você se inscreva no meu canal. Muito importante você se inscrever e também, se possível, se você gostar, dê um like para ajudar no crescimento deste canal denominado Biologia, minha prova, assim, do professor Rodrigo. Nós vamos lá falar agora sobre este gene. Isso é bem importante, a gente vai começar mostrando para vocês este gene e o que ele faz. Antes de qualquer coisa, eu mostro para você que este aqui é o vírus HIV. Esse vírus HIV é um vírus dotado de envelope viral, RNA vírus, que apresenta, entre outras enzimas, a enzima transcriptase reversa, que possibilita uma transcrição invertida a partir do RNA do vírus, que produz um cDNA, um DNA cópia, que vai se juntar ao DNA do linfócito T auxiliador, também conhecido como CD4. É aí que o vírus se reproduz. Mas vamos entender não o ciclo do vírus, HIV, a reprodução do vírus, mas por que essas pessoas são imunes. Talvez você seja uma delas, imune ao HIV. Observe só. Aqui nós temos, nesta ilustração, onde também aponto a fonte, onde você pode observar onde ela se encontra de domínio público na internet. Aqui você tem a informação que você pode consultar posteriormente. Então voltamos. Aqui nós temos o linfócito. O linfócito T auxiliador é esta célula CD4, e ela apresenta dois receptores importantes. Não que sejam somente dois, mas esses dois são os receptores mais importantes para o vírus. Então observo, neste ponto aqui, eu estou observando a CCR5, é uma proteína, e ao lado dela a CXCR4. Essas duas estão servindo de ancoragem, como vocês estão observando nesta seta, para que o HIV faça uma fusão. É isso mesmo, uma fusão do vírus no linfócito T auxiliador, o CD4. Aí está o problema. Na verdade, um problema, mutação, mas uma mutação boa. É aí que o vírus se conecta. E a gente vai entender agora o que significa essa mutação. Antes de qualquer coisa, é importante salientar que este gene, ele é um gene humano, obviamente. Este é um gene que tem 1056 pares de bases. São pares de bases, ok? Porque o DNA tem duas fitas, então tu conta a base de uma, a base da outra, formando 1056 pares de bases. Então ele vai ter mais de 2000 bases nitrogenadas nesse gene. Bem, andando um pouquinho, vamos observar agora essa próxima informação. Aqui eu tenho uma ilustração importante, aqui tem um texto que você depois vai com calma observar. Eu vou salientar um pouco desse texto agora. A geração de uma proteína truncada que não permite a fusão de células TCD4 com células que expressam a GP120 viral e que pode ancorar adequadamente na membrana da célula. Seria o responsável pela resistência à infecção ao HIV nos indivíduos que apresentam uma mutação em homozigose recessiva. Então, essas pessoas que são imunes ao HIV-1 são homozigotas recessivas. E desta forma, vocês podem observar aqui, se este gene, um correceptor CCR5, tiver essa mutação, simplesmente stop, ou seja, o vírus não consegue fazer a fusão e essa pessoa não terá a reprodução das cópias virais dentro do linfócito T auxiliador, o chamado CD4. Mas vamos continuar com a informação.
Agora eu mostro em detalhes para você o que é o gene normal e o que é o gene mutante. Este gene normal, CCR5, está aqui ilustrado, nessa sequência que eu estou apontando para vocês. Muito bem, este é o gene CCR5. Como vocês podem observar, está destacado também em vermelho, aproximadamente deste ponto aqui até este ponto aqui, nós podemos observar que vai ser retirado ou será retirada, neste ponto, exatamente neste ponto, serão retiradas as 32 bases do gene. São 32 bases, obviamente são pares de bases. Este seria o gene antes da retirada da deleção. E aqui embaixo nós observamos o gene, como ele fica hipoteticamente, como ele se chama. Ele agora vai se chamar CCR5 delta 32. Por quê delta 32? Devido ao número, ao local e ao número de bases que serão deletadas nesse vírus. Muito bem, então a gente vai continuar com as informações. Vamos agora apresentar para vocês algumas informações mais técnicas sobre esse fato. Os indivíduos, vamos marcar assim, os indivíduos que possuem essa mutação em heterozigose, isso também é possível, parecem ser parcialmente resistentes à infecção, apresentando progressão mais lenta ao HIV. Isso é importante saber, então. Pessoas que são homozigotas recessivas são imunes, mas pessoas que são heterozigotas portam um alelo mutante, elas têm uma resistência maior, mas não confere imunidade a essas pessoas. Mais uma informação importante, a mutação CCR5 delta 32 é uma mutação por deleção, visto que são eliminados bases nitrogenadas da cadeia de DNA que codifica o gene, o que a gente já falou agora há pouco, e aí ele fica então um gene não funcional. Outra informação importante, eu gosto que você destaque isso no teu texto e que você aprenda, você que é estudante ou somente curioso sobre a informação. Como o HIV, como o vírus HIV1 necessita de uma proteína CCR5 funcional para entrar na célula, a mutação no CCR5 delta 32 irá reduzir o risco da infecção. Repetindo, se for homozigoto recessivo, ficará imune, e se for heterozigoto, vai diminuir o processo, ou seja, o processo, a progressão da doença será mais lenta. Vamos em frente. Agora, vamos ver a ocorrência deste alelo. Será que você está se questionando agora se você poderá ser portador dessa mutação? Antecipo para você que a probabilidade, infelizmente, é muito pequena. Por quê? Porque a condição, a expressão do gene na população humana, ela é muito baixa, chegando a ser zero em algumas populações, em algumas etnias. Observa só. Começamos assim, em países como França, Inglaterra e Alemanha. França, Inglaterra e Alemanha. 10% da população possui a mutação no CCR5. 10%. Agora, mais informações. Na Itália, na Turquia e na Bulgária, esse valor fica próximo a 5%. Vamos melhorar isso aqui, 5%. Beleza? Muito bem. Outra informação importante. Na China e na África, essa proteção seja inexistente. Agora, segundo os pesquisadores, os estudos revelam que entre os afro-americanos com antepassados europeus, esse gene fica em torno de 2 a 5% nessa população. Isso está diretamente envolvido ao processo de miscigenação. Agora sobre o Brasil, vamos falar sobre nós, brasileiros. Peguei dados sobre o sudeste do Brasil, então em alguns destaques já publicados em dissertações de mestrado, são dissertações embasadas em fatos cientificamente comprovados, cita que fica em torno de 3,5% o aparecimento desse gene na região sudeste do Brasil. Na região sul do Brasil, fica entre 6,8% entre brancos e 3,8% entre negros. Uma informação também que tem relevância total com o processo de miscigenação. Na população nordestina, fica entre 3% e 4%. Um destaque que eu também procurei
e encontrei informações na internet de fontes confiáveis de que em Pernambuco há também, pelo processo de miscigenação, uma quantidade um pouco mais expressiva em relação à média no Brasil, do aparecimento desse gene, ok? Muito bem, vamos lá, vamos agora para mais informações. Vamos falar um pouquinho sobre a interação desse gene CCR5 com aquele outro que eu falei para vocês, que é o CXCR4. Lembrando que nós falamos desses dois no início da aula e eu apontei que eles eram correceptores importantes para a proteína viral, que é essa do envelope, a chamada GP120. Então, tu tem aqui em destaque, esse aqui é o vírus, e eu apontei aqui nesse destaque essa proteína GP120, que é a abreviatura de glicoproteína 120. Ela é uma das mais importantes na hora de acoplar no linfócito T auxiliador no CD4. Importante que ela utiliza principalmente dois correceptores, que são esses aqui, a CCR5 e também utiliza a CXCR4. O vírus HIV principalmente utiliza esses dois correceptores, mas lembrando que o mais importante correceptor é o chamado CCR5. Este é o mais importante. Então, a mutação está neste gene, o CCR5 delta 30E2. Vamos lá. Agora, pessoal, mostro para vocês um pouco como que acontece a replicação viral na célula que não tem a mutação. Aqui está. Então, o vírus faz uma fusão, como vocês estão observando nesse destaque, ele faz um processo chamado fusão, utiliza a CCR5 e também utiliza a CXR4, essas duas proteínas. Então, nessa pessoa que não tem essa mutação, o vírus vai liberar o seu capsídeo aqui dentro, como vocês estão observando, de forma bem rápida, e será produzido uma cópia de DNA a partir da enzima transcriptase reversa, e aí que usa-se o coquetel antirretroviral AZT, ele inibe esta enzima transcriptase reversa, faz com que as pessoas não produzam uma carga viral grande, mas não elimina o vírus do corpo da pessoa. Hoje em dia, as pessoas vivem muito tempo com o vírus, portadoras do vírus, até mesmo pessoas já com a síndrome, com a AIDS, utilizando o medicamento. Mas nós falamos da mutação que impossibilita o vírus de entrar. Então, nada disso aqui iria acontecer se você fosse portador dessa mutação. Ok? Muito bem. Vamos em frente. A origem da mutação. A origem da mutação na população humana. O gene CCR5 delta 32, ao contrário de outras mutações, tem efeitos positivos na humanidade. É uma mutação gênica, que gera um alelo defeituoso, que resulta na deleção, como já falamos, de 32 pares de bases, lá dos mais de 1056 pares de bases no gene CCR5. Ok, o que é mais importante para você? O gene mutante, já mostrei antes, estou repetindo, acho bem importante. Nós temos aqui o gene normal, com todos os seus 1056 pares de bases, e aqui a explicação da retirada dessas 32 bases ou pares de bases. Como fica este gene? Bem importante salientar. Agora, nós vamos falar um pouco sobre dois eventos importantes que aconteceram na ciência de 2018 para cá. O primeiro deles, entenda a mutação no gene que fornece resistência ao HIV. Isso aqui é uma notícia publicada na mídia, a mídia aberta. O gene CCR5 foi a chave para o tratamento bem-sucedido e livrou o segundo paciente de vírus HIV que causa AIDS, segundo uma pesquisa. Pacientes tinham câncer e HIV. Nessas duas pessoas, elas, além de terem o câncer, elas tinham uma doença hematológica, um câncer no sangue. Então, essas pessoas foram submetidas a um transplante de medula óssea. O que aconteceu? O doador dessa medula era uma pessoa escolhida entre um grupo grande de pessoas, mas uma pessoa que tinha o alelo mutante. Ele era portador do CCR5 delta 32 em dose dupla. Então, ele foi o doador do tecido, da medula óssea. Quando esse tecido chega na pessoa portadora do HIV, essa pessoa começa a produzir células novas,
células, linfócitos T auxiliadores novos, oriundos do doador, ou seja, mutantes. Todos os linfócitos T auxiliadores que foram produzidos a partir desse processo que esse paciente recebeu, que é uma terapia de transplante de medula, ele começa a produzir o alelo mutante e o vírus que estava no corpo dele não encontrou mais lugar para poder penetrar e fazer a fusão nos linfócitos T. Essa pessoa ficou curada do HIV. Então, essas duas pessoas tiveram essa mesma situação. Eram portadoras do HIV-1 e essas pessoas elas receberam um transplante de medula óssea de um doador compatível, obviamente, mas que era portador de duas cópias do alelo mutante CCR5-delta32. Então, foi o que aconteceu. Uma outra situação importante tem a ver com um evento um pouco mais recente lá na China. Cientistas chineses dizem ter criado primeiros bebês geneticamente modificados. O que aconteceu neste último caso? Usaram uma técnica chamada CRISPR-Cas9, que a gente vai falar num próximo vídeo sobre essa técnica, que consiste em fazer cortes nos genes e inserir sequências novas. Então, o que eles fizeram? Essas duas gêmeas, a Nana e Lulu, elas foram modificadas ainda enquanto embriões, aonde foi possível identificar exatamente no gene CCR5 a parte para deletar as 32 pares de bases. Então, o CRISPR foi lá, identificou e a enzima Cas9 cortou. Tira, então, daquela célula 32 pares de bases e produz um efeito mutante, produz artificialmente nessas gêmeas. Então, eram gêmeas, antes de fazer a divisão, formar gêmeos univitelinos, né? São monozigóticos, têm o mesmo DNA. Então, eles começaram a produzir todas as suas células durante a embriologia, a partir da fecundação da mórula, da blástula, da gástrula, da neurula e formaram pessoas imunes ao HIV. É uma técnica revolucionária que causou uma grande movimentação por parte dos pesquisadores que não concordam com o que esse pesquisador, o Ri Jiankui, fez teoricamente sem autorização da ciência universal. Então, é isso que aconteceu, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa minha aula, um pouco rápida, mas objetiva, e eu sempre te espero nos meus próximos vídeos aqui no canal Biologia Me Aprova, com o professor Rodrigo. Não esqueça de dar um like, de se inscrever no meu canal. Valeu, até mais. Tchau, tchau.